Alguns acham que ela é mocinha, outros acham que ela é vilão. Alguns acreditam que a mesada é uma ferramenta poderosa para as crianças aprenderem a lidar com dinheiro. Outros acham que a mesada cria crianças mimadas, vai. Crianças que ganham tudo dos pais e não vê esforço em nada. O que você acha? Me fala aí, me fala aqui embaixo o que você acha. Se ela é boa ou não tão boa. A mesada, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima de educação financeira. Por quê? Porque quando a criança recebe a mesada, ela vai ter que administrar. Então, ela vai ter que administrar de uma forma que dure o mês. Vai ter criança que vai gastar tudo no primeiro dia, daí vai ficar os outros 29 sem dinheiro, vai ter criança que vai gastar de acordo com o decorrer do mês, vai ter criança que vai guardar. Então, assim, ela é uma ferramenta poderosa. Por outro lado, se a criança não souber usar, não souber administrar, ou até os próprios pais não darem a liberdade para a criança administrar aquele dinheiro, daí ela pode ser desastrosa mesmo. Porque se os pais dão e falam que a criança tem que fazer, é como a mesma coisa de não ter dado. Então, depende de como a forma que a mesada é tratada, ela pode ser mocinha ou vilã, né? Então, eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês 5 reflexões super importantes sobre a mesada e educação financeira. Daí vocês vão tirar as conclusões depois no final. Então, eu sou Nizelda Nascimento, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo na área de finanças, empresa de pequeno, médio e grande porte. Hoje eu trabalho como planejadora financeira, ajudo pessoas, famílias, empresas a terem um relacionamento melhor com o dinheiro, para que consiga conquistar a prosperidade, a independência, a maturidade financeira, né? E assim, uma coisa que acontece é que quando a gente é criança, tudo é mágico, né? Criança gosta de brincar, gosta de jogar, e ela não tá nem aí para dinheiro, não tem responsabilidade, não tem nada para pagar, né? Pega o celular, já dá um clique, no outro dia a compra tá aqui, né? Ela não tem esforço, ela não decide, ela não sabe escolher, não tem prioridade, né? E as coisas que ela quer, geralmente os pais dão, na medida do possível, né? Daí ela cresce nesse mundo cor-de-rosa, vai trabalhar, daí vai chegar nas contas, que nem a gente fala, vai pagar os boletos, né? Aí que ela vai ter noção do que é, de fato, a vida financeira. Vai falar, nossa senhora, eu não sabia que eu tinha que pagar tanta conta, né? Que eu tenho que administrar, que o dinheiro que eu ganho tem que dar para fazer tudo, né? Então, é difícil, não é fácil ser adulto, viu? Mas, por isso que eu falo, a mesada, se a criança recebe a mesada e ela administra a mesada dela, é uma ferramenta poderosíssima. E aí, o que acontece? Quando chegar a vida adulta, onde vai chegar as contas de verdade para pagar a realidade da vida, né? Que as pessoas vão ter que pagar as contas, vão ter que trabalhar, vai ter que ter esforço, vai ter que gastar menos do que ganha, tudo aquela coisa que a gente sabe que tem que fazer. Mas se a criança já sabe, já tem essa consciência de administrar, para ela vai ser assim, é muito mais fácil de administrar. Então, sou do time que acha que a mesada é uma ferramenta poderosíssima para a educação financeira das crianças. Bem, agora eu vou falar das 5 reflexões sobre mesada. Então, a primeira é que assim, a mesada não é salário. A mesada é uma ferramenta poderosa para ensinar educação financeira para as crianças. Você pode colocar metas para a criança conquistar a mesada, para ela até ver o esforço que tem que fazer para ela conseguir adquirir aquele dinheiro, aquela mesada completa, aquela mesada cheia, mas ela não é um salário propriamente dito. Ela é, eu digo que é um estágio de salário, porque se ela conseguir administrar bem essa mesada, ela vai conseguir administrar bem o salário, porque é comportamental, como eu disse já, não importa quanto você ganha, quanto você tem de renda. Se você administra R$ 500 bem, você vai administrar 50 mil muito bem. É o modo que você funciona. Então, essa é uma reflexão, que a mesada não é um salário,
mas ela ajuda a criança a administrar o dinheiro e com isso ela é poderosíssima, é uma ferramenta boa de administração financeira, de planejamento financeiro, de educação financeira, que a criança faz, às vezes ela nem está percebendo o que ela está fazendo, mas ela tá, porque se ela sabe que aquele dinheiro tem que durar o mês inteiro, ela vai ter que administrar, ou ela gasta um pouco por dia, porque se ela gastar tudo ela vai ficar sem. Então essa é a primeira reflexão, sobre mesada. A segunda é que a mesada ensina a criança a ter limites, porque a maior dificuldade dos adultos hoje em dia é ter limite. Eles vão gastando, 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 gastando. Eles gastam o salário inteiro, gastam o limite do cartão, daí faz outro cartão para pagar o primeiro cartão e vive numa bola de neve aí, dívida em cima de dívidas. Pega um empréstimo para pagar o outro, por quê? Porque não tem limite, não sabe que tem que gastar aquele teto lá, que é menos do salário, não pode gastar mais. Então a pessoa vai gastando. E com a mesada, a criança já sabe, aquele é meu teto, eu vou receber esse valor por mês. Então é aquilo e pronto, não tem mais. Se eu acabar no segundo dia do mês, eu vou ficar os outros 28 dias sem. Essa é a finalidade da mesada. A criança consiga gastar o dinheiro dela, ou guardar, fazer o que ela quiser, mas por isso que chama mesada, é por mês. Ela tem que gastar durante o mês. E os adultos hoje endividados são adultos que não sabem, não tem limite. São adultos sem limite, quer tudo, toda hora e sem dinheiro. Então a mesada também te ensina isso. Ela te ensina você a ter limite. A mesada ensina a esperar, como eu já tinha dito anteriormente, quando uma criança quer comprar alguma coisa e que vai ter que demorar uns 5 meses, por exemplo, para ela juntar o dinheiro para ela comprar da mesada dela. Ela tem que ter a disciplina, a paciência, a constância de guardar aquele dinheiro e ficar sem gastar, sem comprar as outras coisas que ela quer, para que ela atinja o objetivo de comprar, de juntar o dinheiro para comprar. Então, ela ensina a esperar. Quando você espera, você tem uma disciplina, você fez um planejamento, são várias coisas nessa pequena atitude aí de esperar. Sabe que nem tudo é como a gente quer na hora que a gente quer. Você faz um planejamento, quando você crescer você não vai ter frustrações. Então é excelente essa reflexão de fazer esperar. O quarto, para mim, é assim, não é o mais importante, mas ele é muito relevante. A mesada revela o comportamento da criança já. E o comportamento é tudo no planejamento financeiro. Ele é mais importante do que o dinheiro, do que quanto se ganha. Por quê? Porque o comportamento vai mostrar como a criança você dá o dinheiro para ela no mês. Ela já gasta tudo no primeiro mês, você vai ver que ela já gastou na compulsiva, imediatista. Você passa para uma criança e ela sabe que ela vai ter que usar durante o mês e ela consegue controlar aquele dinheiro durante o mês dela, você já sabe que é uma criança que tem um equilíbrio, que ela sabe como utilizar o dinheiro, ela sabe que ela tem que guardar, ela sabe que aquela mesada foi de um esforço que ela fez, ela sabe esperar, ela sabe planejar. E tem aquela que guarda também. Então, a que guarda, ela tem uma consciência ainda maior do que a que gasta durante o mês todo, porque ela sabe que além dela gastar, ela ainda está fazendo uma poupança, guardando para algum objetivo ou para guardar para ter dinheiro mesmo. De repente ela recebe 500, ela guarda 100 por mês, todo mês, e gasta 400. Então ela sabe que ela consegue, quando ela quiser alguma coisa, ela vai ter disponibilidade, ela vai ter o dinheiro já para ela comprar. Então, ele diz muito sobre o comportamento. Então, quando essa criança crescer e for trabalhar e for ter o seu salário, ela já vai saber onde gastar, o que pagar, guardar o dinheiro, como guardar. Ela já vai estar treinada, porque ela já fez um teste com a mesada. Durante o período que ela recebeu a mesada, ela já administrou o dinheiro dela bem. Já criou esse comportamento de administração de dinheiro, de esperar, de guardar, de planejar.
Tudo isso é importante na mesada, né. E o último é que, assim, a mesada não é um problema. Muitas pessoas dizem que quando você dá mesada, a criança é uma criança mimada, que recebe tudo de graça, sem fazer nada, não trabalha, não faz nada e tem o dinheiro à disposição. Mas o problema não é mesada, o problema é a forma como ela é utilizada. Se ela é utilizada de forma irresponsável, foi errada a forma que ela utilizou. Não é, o problema não é você dar a mesada, é como ela gasta. Então, assim, ela pode ser encarada como uma coisa desastrosa. Se você dá tudo pro seu filho, ele gasta, não faz nada, não tá nem aí, mas se ele tem essa consciência, ele sabe que a mesada você está dando para ele gastar durante o mês para tudo que ele quiser e precisar, dentro daquela verba que você deu, óbvio. E ele tem que administrar aquilo. Então, ela acaba sendo uma escola de finanças na prática, né? Porque a criança vai saber, acabou o dinheiro, acabou. O importante também para os pais, que eu vejo muitos pais também que acontece, eles dão uma mesada para o filho, daí acaba no meio do mês. Ah, pai, acabou a minha mesada. Daí o pai vai lá e dá mais um pouco. Não pode. Aí perde o efeito da mesada. É melhor você dar tudo que ele quer, então. Dá no mesmo. A mesada tem que ser um valor estipulado, baseado nas condições, no que vocês acham justo, e na criança, na idade da criança, de como é o perfil da criança. E aquilo pronto, acabou, acabou. Se ela gastou tudo, acabou. Pai, mas eu precisava, eu tinha que comprar, mas eu não comprei, eu gastei. Sinto muito, você gastou, quando chegar o outro mês você compra, porque senão perde o efeito, né? Então, assim, a mesada não é um problema, o problema é a forma que ela é utilizada e administrada, né? Então, no final das contas, é assim, vocês acham que a mesada funciona ou não funciona? A resposta, para mim, é muito simples. Ela funciona se ela for utilizada como uma ferramenta de educação financeira. Se você der e a criança souber administrar, utilizar durante um mês, tem criança ainda que consegue até poupar, excelente, ela é muito boa. Se a criança gasta tudo, fica pedindo mais, e se ela gasta tudo no primeiro dia e fica chorando os outros 29 dias, daí ela é um desastre. Então, a mesada é boa, depende de como ela foi utilizada. Como tudo na vida financeira, né? Tem dois lados. Por exemplo, o cartão, se ele for bem utilizado também, ele é excelente. Ele te dá um prazo de pagamento, você consegue se programar, você tem programas que te dão benefícios. Mas se você não paga ele na data, é terrível, porque é juros sobre juros, a sua dívida vai cada vez aumentando mais e chega uma hora que você não consegue pagar. Aí é questão de saber fazer o bom uso. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a mesada. Deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de planejamento financeiro. E espero vocês no próximo vídeo.